Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Minha tia Lota já mandou o recado dizendo que ela está aí, ó. Benção, tia. Deus abençoe sua vida também. Um abraço aí no meu tio, nos meus primos. Mesquita, Rio de Janeiro na área aí, ó. Legal. Djalma também entrando conosco, família Djalma. Dar as boas-vindas aí para todos vocês que estão entrando. Olha aí, Débora Lopes. É a Tânia, né? Tá com o perfil da Débora, mas é a Tânia. Deus te abençoe, Tânia. Djalma aí, a família Djalma, dando a paz do Senhor. E assim o povo vai entrando, a gente vai começar o nosso estudo bíblico. Seu Otoniel também. Que bom, seu Otoniel. Que bom, dona Estela. Que bom que vocês estão por aqui. Isso é muito legal, isso é muito bom poder estar com os irmãos nesse momento. É o meio que nós temos, né, de nos vermos e de nos falarmos, mas, se Deus permitir, brevemente estaremos aí olhando face a face, né? Que bom que vocês estão aqui. Vamos aguardar só mais um minutinho, 8h04. Dá mais um minutinho só para a gente começar. A esposa está trazendo uma aguinha aqui, ó. Poder molhar a garganta. Bom, queridos, 8h05. Ladário também acabou de chegar. Nós vamos oficialmente iniciar, então, a partir de agora, o nosso estudo bíblico, como nós estamos fazendo durante as sextas-feiras, estudando aí a epístola não, né? O Evangelho. Olha aí, o Evangelho de João. E hoje nós vamos entrar no capítulo 11. Vamos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus que venha nos iluminar com o seu Santo Espírito, a fim de que todos nós tenhamos condição de compreender a sua palavra e sermos edificados por ela. Então, você que está aí, eu gostaria que você orasse conosco. Eu vou pedir a Ana Lúcia. Ana Lúcia, está me ouvindo, né? Eu vou colocar você aqui e você vai fazer essa oração conosco aqui, inicial. Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos, Pai, estudando a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, abençoa o pastor, cuida da vida dele, de sua família, abençoa todos os irmãos que estão, Senhor, neste momento, atentos a este estudo, Pai, que possamos compreender a Tua palavra, Pai, e colocarmos em prática, Senhor, nas nossas vidas, aquilo que temos aprendido de Ti, Senhor. Muito obrigado. Nos abençoe, nos dê um entendimento, amém. Pai, e tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, então, com a oração da nossa irmã Ana Lúcia, eu quero agora ler
apenas 2 versículos da palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, tá? E já deixasse a sua Bíblia aberta neste ponto, porque o capítulo 11 vai nos servir de fundamento para a nossa reflexão aqui hoje, tá? João 11. Logo após a leitura desses 2 versículos, verso 25 e verso 26, eu vou dar a palavra ao nosso irmão Eduardo Bonates, que vai nos conduzir com 2 louvores. Então, João 11, 25 e 26 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Bom, Senhor Jesus, ele fez uma pergunta, né? E essa pergunta, ela pode ser feita também a mim e a você nesta noite. Você crê? Você crê em Jesus? Você crê que você não, ainda que morra, você viverá, você não morrerá eternamente? Você crê isso? Pense nisso. Durante o nosso estudo, eu queria que essa pergunta incomodasse você. Eu queria que essa pergunta ficasse aí latejando na sua mente e que você tentasse, então, responder a ela. Tá bom? Vou passar, então, a oportunidade ao nosso irmão Bonates, que vai nos conduzir com 2 cânticos. Pai, Senhor, a todos os irmãos, mais uma vez estar falando com todos, é um prazer. Eu ia estar lendo uma palavra de Deus, na Salmo 51, 17, diz assim: Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O pastor falou aí, crês isso? Crês também que Deus também, ele procura, né, um coração quebrantado e contrito. Adorar ele. Então vamos adorar ele com aquele hino que diz quebrantado. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Salvador, meu Salvador, a cruz usou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava aqui pecado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Amém. Toda honra e toda glória seja seja nosso Deus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, Senhor, louvado seja o teu nome.
seja o nome do Senhor. Opa, pronto. Agora sim, agora vocês estão me ouvindo. Vamos então agora entrar no capítulo 11 do estudo bíblico, do Evangelho de João. Tá ok? Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, tá? Por favor. Capítulo 11. Nós vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Olha aí. Já está aparecendo aí para a gente, tá? O alvo da nossa lição, Evangelho de João. Tá bom? Espero que todos vocês já tenham conseguido abrir. Olha aí. Bem, vamos fazer essa leitura juntos? Vamos fazer essa leitura. O texto é longo, mas nós não vamos esgotá-lo agora. Nós vamos por parte, nós vamos devagar. Tá bom? Então, veja. Olha só. Nós vamos começar no versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Olha a palavra de Tomé. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Bom, vamos fazer essa leitura até aqui nesse momento. E que Deus, com o seu Santo Espírito, nos dê a iluminação necessária para que possamos compreender a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor. Bom, eu quero mostrar para vocês, então, o verso-chave desse nosso texto que nós acabamos de ler. Na verdade, é mais do que um versículo hoje, né? São 2 versos. O verso 25 e o verso 26. Quando Jesus, então, declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Olha aí. Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, veja, o princípio está aqui, ó, crê. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Isso aqui é maravilhoso. Veja, a afirmação que Jesus faz nesses 2 versos é maravilhosa. Jesus está dizendo que o princípio para que eu e você experimentemos a ressurreição, a vida eterna, é a fé.
A fé em quem? A fé em João? A fé em José? A fé em Pedro? Não. O princípio é fé em mim. Quem é esse mim? Esse mim está apontando para quem aqui no texto? Para o próprio Senhor Jesus. Então, eu queria, desde já, dizer a você que me ouve nesta noite, que se você almeja a comunhão com o Senhor, se você almeja uma vida após a morte, de bem-aventurança, de regozijo, de paz, se você deseja estar diante do Senhor após a morte e experimentar uma vida repleta de gozo eternamente, eu preciso dizer a você que você precisa crer em Cristo. Você não pode depositar a sua fé em mais nenhuma outra pessoa. Não adianta você crer em Maria, não adianta você crer em João, não adianta você crer em Paulo, não adianta você crer no Santo Expedito, não adianta você crer em nenhuma outra criatura. Não adianta você crer em nenhum outro homem. Jesus, ele foi muito claro quando ele declarou o que nós acabamos de ler nos versículos 25 e 26 do capítulo 11 do Evangelho de João. Quem crê em mim. Então eu queria, com muita humildade, mas também com muita seriedade e sinceridade, convidar você a crer em Cristo, a abandonar a sua crença em outras pessoas. Talvez você até tenha uma fé, talvez você até seja praticante de uma determinada religião, mas eu quero apresentar para você já nesse início que a nossa fé, ela precisa estar centrada em Cristo e não em outra pessoa. Eu não sei em quem você tem crido. Eu não sei para quem você tem feito as suas preces, as suas orações, né? Mas eu quero dizer a você, com bastante ternura, mas com muita sinceridade também. Se você almeja a vida eterna, se você almeja uma vida de paz após a morte, se você almeja a ressurreição, você deve crer em Cristo. Foi Ele mesmo quem disse essas palavras. Essas palavras não são minhas, tá bom? Ao estudarmos, então, o capítulo 11 do Evangelho de João, o nosso alvo é confirmar a ideia de que o poder de Jesus transcende, olha só, vai além, tá? Da vida e da morte. Jesus é apresentado nas páginas da Bíblia Sagrada como o único que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quando eu falei que nós precisamos crer em Cristo, tem a ver com isso, com o alvo da nossa lição de hoje. Diz para mim qual é a outra criatura que você conhece no mundo físico e no mundo espiritual que tem poder sobre vida e morte, que é capaz de fazer alguém ressuscitar e que é capaz ele mesmo de ressuscitar também. Veja que esse poder pertence ao Senhor. Ele dá a vida e ele tira a vida. Ele faz nascer e ele também faz morrer. Esse poder está nas mãos do nosso Senhor. Então não existe ninguém mais poderoso do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das razões pelas quais nós podemos confiar nele. Nós não precisamos e nem devemos crer em outra pessoa, porque outra pessoa não tem essa capacidade, não tem esse poder. A nossa adoração, a nossa fé, a nossa devoção deve ser exclusivamente direcionada ao Senhor Jesus, porque Ele, somente Ele, tem poder para nos dar a vida
e também se ele quiser tirar a nossa vida. Quando nós estudamos os capítulos 11, olha aqui, e 12, nós conseguimos compreender algumas coisas que eu quero pontuar para você nesta noite. A primeira delas é que nós podemos refletir a respeito dos dilemas naturais da vida e da morte. Eu sei que muitas pessoas se perguntam a respeito da vida após a morte. Eu sei que muitas pessoas têm medo até mesmo da morte. Tem gente que não se conforma com a morte. E eu sei, obviamente, que nesta vida nós estamos sujeitos a alguns sofrimentos. Muitas vezes esses sofrimentos chegam ao extremo e nós nos desesperamos. Eu sei que tem gente assim no nosso meio. Eu sei que tem gente que hoje, enquanto nós estamos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor, estão passando por dificuldades extremas. Tem gente que chega até mesmo a cometer suicídio, a tirar a própria vida, num ato de desespero. Então, o capítulo 11 e o capítulo 12 também vai nos permitir refletir sobre isso. Será que vale realmente a pena andar desesperado, viver ansioso, viver angustiado, como se Deus não existisse, como se ele não estivesse olhando para nós e como se ele não fosse capaz de se compadecer dos nossos sofrimentos? Bom, então, eu quero chamar a sua atenção justamente para a segunda possibilidade que nós temos ao estudarmos os capítulos 11 e 12 do Evangelho de João, que é justamente perceber a compaixão do Senhor Jesus Cristo por nós, que muitas vezes sofremos. Nós vamos perceber que o Senhor é capaz de se compadecer por aquelas pessoas que sofrem nesta vida. É claro que o capítulo 11 vai trazer uma situação específica na família de Lázaro, que acabou morrendo, de Marta e de Maria, que é o luto. A situação específica aqui é o luto. Mas existem diferentes tipos de sofrimento que nos deixam melancólicos, nos deixam depressivos, inclusive. E em tudo isso, o Senhor é capaz de agir. Deus é capaz de se compadecer da nossa situação, do nosso sofrimento. E a terceira possibilidade que nós temos aqui, ao estudarmos esses dois capítulos, é justamente chegarmos à constatação ou à confirmação de que o nosso Deus é o único, como eu disse, que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Deus dá a vida e Deus faz cessar a vida. Deus faz morrer e Deus faz nascer. E essa competência, ou essa autoridade, esse poder sobrenatural, diz respeito tanto ao aspecto físico do ser humano, como também ao aspecto espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, se eu não me engano, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Quando Paulo fala isso, Paulo se refere à morte espiritual e não à morte física. Aqui no capítulo 11, nós vamos tratar da morte física, em particular. Mas em Efésios, capítulo 2, Paulo está falando da morte espiritual. Então, todos nós, antes da conversão, nos encontramos nessa condição, mortos espiritualmente para Cristo. Lembre-se de que morto não fala, morto não tem sentimento, morto não tem desejo, morto não tem arbítrio, morto não sente cheiro de nada,
morto, não tem vontade própria. Paulo diz que nós estávamos mortos espiritualmente. Aí, na sequência, Paulo vai dizer o quê? Que nós compramos a vida, que nós pedimos a vida, que nós escolhemos ter a vida. Foi isso que Paulo disse lá em Efésios? Não. Paulo vai dizer o quê lá em Efésios? Que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e o Senhor nos deu o quê? Vida. Então veja que a vida espiritual, assim como a vida física, é uma dádiva. É uma dádiva. Deus dá a vida a quem Ele quiser. Deus dá a vida física a quem Ele quiser, e Deus dá a vida espiritual a quem Ele quiser. A Bíblia fala que nós não obtemos a vida por nós próprios. Pense, você por um acaso escolheu nascer? Você não tem nem a capacidade de escolher a família a que você quer pertencer. Você não escolhe dia para nascer, você não escolhe lugar, você não escolhe hora, você não escolhe ocasião nenhuma para nascer. Você simplesmente nasce. Você simplesmente é gerado, independentemente da tua vontade. Porque, a bem da verdade, nós não existimos no mundo físico. E no mundo espiritual? É semelhante. Nós não pedimos para nascer espiritualmente. Nós nascemos quando Deus decide nos dar a vida. Quando Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, nos dá vida espiritual. Paulo vai dizer que ele nos tira do nosso pecado. Ele nos liberta da escravidão. O Espírito nos regenera. Né? Então, essa autoridade é do Senhor, tanto em relação à vida física, como em relação à vida espiritual. Bom, mas entrando especificamente aqui no capítulo 11 do Evangelho de João, nós vamos tratar, como eu já falei, basicamente da vida física e da morte física. Não é? E nós vamos compreender aqui o pano de fundo. Nós lemos o texto, mas eu quero fazer algumas recapitulações com vocês para pontuar algumas questões. Bem, em primeiro lugar, eu quero que você perceba o dilema da família. O dilema da família de Marta, Maria e Lázaro. Talvez você esteja hoje, neste momento, passando por um dilema. E talvez esse dilema até mesmo faça com que você se questione a sua fé, você questione o amor de Deus por você e pela sua família. Mas o texto não deixa dúvida a respeito do amor de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus amava aquela família. Jesus amava Lázaro, Jesus amava aquela família. E veja que mesmo sendo uma família amada pelo Senhor, foi também uma família que passou por um dilema, um sofrimento terrível. Olha o que diz o versículo 5, por exemplo. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, o primeiro ensinamento que fica aqui para você é que mesmo Deus nos amando, mesmo nós sendo o objeto do amor de Deus, o alvo do amor de Deus, nós podemos sim passar por alguns dilemas. Nós podemos sim passar por alguns sofrimentos. Tá bom? Como é que aquele drama daquela família amada se desenvolveu? Ela se desenvolve a partir de uma enfermidade de Lázaro. Isso está no versículo 1. Olha só. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
E a partir então dessa enfermidade, as suas irmãs mandam um recado, mandam uma mensagem para Jesus. Obviamente, quando elas fazem isso, elas têm uma expectativa no coração, uma expectativa natural. Qual é a expectativa natural quando, por exemplo, você está enfermo, quando você está passando um momento difícil, uma necessidade na sua vida? E você ora, você clama, você busca ajuda em Deus, você lê a palavra. Qual é a sua expectativa? É a mesma expectativa da família de Lázaro, ser atendido, ser socorrido, ser consolado pelo Senhor. Não é isso que você faz? Não é isso que você espera? As irmãs de Lázaro também esperavam que o Senhor Jesus fosse até a casa delas, o mais breve possível. Quando você está passando uma dificuldade, você ora e você não quer ser atendido brevemente, elas também queriam. Mas você sabe, porque você conhece a Bíblia e você leu a palavra de Deus comigo, que na verdade não foi isso que aconteceu. Não é? Então fica aqui o segundo ensinamento. Pessoas crentes, pessoas fiéis a Deus, pessoas que amam a Deus e que também são amadas por Ele, podem ficar enfermas e podem até mesmo falecer. Olha aqui. O texto diz que Lázaro morreu. Versículo 14. Olha o que está escrito aqui. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Veja que coisa. Um sofrimento, numa família amada, e que culmina com a morte dessa pessoa, a quem Jesus amava. Então, isso deve ficar claro para mim e para você, que o sofrimento que às vezes vem à nossa família não significa que Jesus deixou de nos amar, que Jesus deixou de ouvir a nossa oração. Tudo isso é possível acontecer conosco, com famílias que são crentes, família de pastor, família de presbítero, família de diácono, do membro mais novo da igreja ao mais experiente, do membro comum e do pastor, tá? De uma ponta a outra, todos podem sofrer em algum momento da vida, vindo até mesmo a falecer. Pode ser acometido por um câncer, uma doença contagiosa, uma doença incurável, uma doença para a qual ainda não se tem um remédio, um acidente, uma catástrofe. Tudo isso pode acontecer, mesmo com famílias de crente, tá bom? Mas a grande questão aqui não é o sofrimento da família de Lázaro, não é a morte de Lázaro, mas sim o quê? A glória de Deus e a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a morte e sobre a vida, que são revelados a partir daquele episódio. Olha o que o Senhor Jesus disse no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, existem circunstâncias na nossa vida que nós não compreendemos por que passamos. Mas nós podemos confiar e saber que Deus não nos desampara e que aquilo que estamos vivendo também pode ser usado por Deus para expressar a própria glória dele e a glória também do seu Filho, a autoridade do seu Filho, o poder do seu Filho. A morte de Lázaro, o sofrimento daquela família, contribuiu para que o nome de Deus fosse exaltado. Então, antes de você se desesperar, antes de você tentar fazer uma besteira com a sua própria vida, com a sua própria família, calma, calma. Deus pode estar usando justamente essa situação para revelar a você algo sobrenatural. Avançando, então, a partir do versículo 6 e até o 16,
nós vamos ver que aquele episódio serviu, já vimos, para enaltecer o próprio pai e também o filho, mas serviu também para provar os discípulos. Olha aqui, ó, provar os discípulos, ou despertar a fé dos discípulos. Você já se viu provado por Deus? Você está sendo provado por Deus neste dia, nesta época? Talvez o que você esteja passando seja uma provação. Abraão foi provado por Deus. A fé de Abraão foi provada, né? Aquela mulher cirofenícia que dialogou com Jesus e falou, né? Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas dos filhos, né, que caem da mesa. Até aquela mulher foi provada, a fé daquela mulher foi provada. Então, muitas vezes, a nossa fé é provada. E aí? Será que a sua fé é aprovada? Ou será que a sua fé é reprovada? Nós precisamos estar atentos. Vejamos o que aconteceu com os discípulos em meio àquela situação de enfermidade que culminou com a morte de Lázaro, a quem Jesus amava. Bom, em primeiro lugar, veja que reação inusitada a de Jesus. Realmente foi uma reação que o ser humano não espera. Imagine você ao lado de Jesus. Ou imagine você convivendo com Jesus e se dirigindo a ele num momento de extrema necessidade. E Jesus, então, em vez de se levantar, em vez de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa em seu favor, Jesus ou permanecesse em silêncio, ou se retirasse da sua presença, fosse para um lugar distante. Qual seria a sua reação? O que você pensaria a respeito de Jesus? Você acha que Jesus não é capaz de ficar em silêncio quando a sua igreja clama? Olha, cuidado, hein? Cuidado com o que andam dizendo para você, porque existem momentos em que Deus permanece em silêncio. Isso não quer dizer que Deus é impotente diante dos fatos, que Deus não está nos vendo e que ele não está nos ouvindo. Não. Quando Deus fica em silêncio, quando Deus nos faz esperar, ele também tem um propósito nisso tudo. Veja, versículo 6 vai revelar para nós que quando Jesus soube ou recebeu o recado, recebeu a notícia, de maneira intrigante, Jesus ele permanece ainda 2 dias no lugar em que ele estava. Jesus estava num lugar, num povoado, né, chamado Pérea. Lázaro, Marta e Maria estavam em Betânia. Jesus estava em Pérea. A situação era extrema. Havia uma necessidade real daquela família. Mas Jesus permanece no mesmo lugar. Veja que coisa, assim, do ponto de vista humano, né? Que coisa desesperadora. Jesus fica parado, Jesus não faz nada. Ele permanece 2 dias no mesmo lugar. Tem muita gente que entra em desespero quando Deus não responde imediatamente à sua oração. E o pior, veja o que acontece no versículo 7 agora. Nós vimos no versículo 6 que Jesus permanece no mesmo lugar 2 dias. No versículo 7, você está pensando que Jesus, então, depois de 2 dias, se dirigiu à aldeia de Betânia? Não. Versículo 7 vai dizer que Jesus se dirigiu para Judeia. E sabe o que é pior? Vamos ler os versos 8 a 16. Vamos dar uma lidinha nesses versículos para a gente compreender por que os discípulos estavam sendo provados naquele episódio. Vamos ler a partir do verso 8.
Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá, ou seja, e voltas para a Judéia. Olha aqui. A Judéia foi justamente a região onde Jesus foi apedrejado, onde Jesus sofreu uma tentativa de homicídio. E era justamente para aquele lugar que Jesus estava levando os discípulos consigo. Não apenas ele estava indo sozinho, mas ele estava chamando os discípulos para irem com ele, no local onde ele foi perseguido, onde ele foi apedrejado, onde tentaram matá-lo. Vamos seguir lendo o versículo 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, melhor dizendo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrer com ele. Veja, nesse momento em que Jesus permanece 2 dias no mesmo lugar, depois se dirige para a Judéia, onde ele foi perseguido, apedrejado, sofreu uma tentativa de homicídio. Nesse momento, em meio a esse clima, né, a esse cenário, que os discípulos de Jesus demonstram ansiedade, medo e incredulidade. Observe atentamente as palavras de Tomé, chamado Dídimo. A palavra Tomé, Dídimo, né, é uma tradução aí que significa gêmeo. Provavelmente Tomé era gêmeos, ele tinha um outro irmão, né? Então, por isso a palavra Dídimo. Mas Tomé, que ele fica até conhecido como um discípulo incrédulo, né? Ou não tão crente assim, as pessoas gostam de brincar, né? Tomé, ele diz o seguinte: perceba as palavras de Tomé, perceba a ironia nas palavras de Tomé, perceba a incredulidade de Tomé. A que ponto chegou a emoção de Tomé, que podia muito bem expressar as emoções, os sentimentos dos demais discípulos. Olha o que Tomé disse: vamos também nós para morrermos com ele. Ou seja, Tomé era pessimista. Gente, dentro da igreja, nós também temos pessoas como Tomé. Pessoas pessimistas, pessoas incrédulas. Você deve estar se lembrando dos espias. Vocês lembram que Deus prometeu dar aos seus discípulos, ou melhor, ao povo de Israel, né? A terra de Canaã. E Deus mandou, num determinado momento, espias para fazer o reconhecimento da terra. Eram 12 espias, um de cada tribo de Israel, naquela época, lá do Antigo Testamento. Dos 12 espias, somente 2 creram na palavra de Deus. Somente 2 olharam as dificuldades e não se amedrontaram, não se acovardaram. E decidiram permanecer firme no propósito. Os outros 10, além de incrédulos, além de medrosos, além de covardes, ainda contaminaram os demais. E aí foi uma grande confusão.
E o resultado dessa incredulidade, desse medo excessivo, né? Dessa estagnação, você conhece. O povo perambulou 40 anos no deserto. Aquela geração não tomou posse da terra prometida. Teve que se levantar uma outra geração, e essa outra geração, né, a partir de Josué e Caleb, os dois entraram, né, porque creram nas promessas do Senhor. Então, uma outra geração teve que ser levantada para poder experimentar a bênção do Senhor, porque não creram. Então, o que está acontecendo aqui com os discípulos? Justamente uma mistura de ansiedade, de medo e de incredulidade, né? Agora, vamos reler os versículos 9 e 10 mais uma vez. Veja qual foi a proposta que Jesus fez para os seus discípulos. Essa proposta, na verdade, ela soa como um desafio para nós atualmente, assim como também soou para eles naquela época. Jesus disse assim: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ora, o dia aqui significa o momento adequado para se fazer a obra de Deus. E o momento adequado é justamente agora, enquanto há possibilidades, enquanto o Espírito Santo está nos capacitando, enquanto Jesus está dando autoridade à sua igreja, ministérios, dons espirituais. O momento de fazer a obra de Deus é agora, quando temos saúde, quando temos condições intelectuais, físicas, emocionais para isso. Vai chegar um momento em que algumas pessoas vão procurar a igreja, vão querer se apresentar, vão procurar por Deus e não vão achar nada. Falando mais especificamente, né, numa perspectiva humana, vai chegar uma hora, queridos, que eu e você não vamos ter mais forças. Vai chegar um momento em que eu e você seremos acometidos de alguma enfermidade, de algum impedimento que não vai permitir que façamos a obra de Deus. Então, o momento de trabalhar para o Senhor é agora. Não é depois que os ossos estiverem fracos, que as vistas não estiverem mais enxergando nada, que a mente já estiver cansada e já não se lembrando mais de nada. Então tem muita gente na igreja sendo abençoada com toda a sorte de bênção material e espiritual, mas é incapaz de mover uma palha em favor da obra de Deus. Tem gente que é um preguiçoso espiritual, que é um covarde do ponto de vista espiritual. Não participa dos desafios da obra do Senhor. Queridos, eu e você somos desafiados em todo o tempo a trabalhar na obra do Senhor. E aí? Você tem essa disposição? Quando Deus te desafia para realizar algo na obra dele, qual é a tua reação? Você fica como Tomé, falando com ironia, expressando a sua incredulidade? Você se comporta como alguém com um medo excessivo? Ora, se nós tivermos que ir para um lugar para sermos ultrajados, humilhados, se nós tivermos que pregar a palavra e por causa disso formos presos e até mesmo ameaçados de morte, e aí? O que a gente vai fazer? A gente vai fechar a igreja?
A gente vai costurar a boca, vai parar de pregar o evangelho? E aí? O que a gente vai fazer? O que você vai fazer se você for desafiado? O que você vai fazer? Você vai fazer como Tomé? Você vai fazer como os discípulos? Veja que quem levou os discípulos para a Judéia foi o próprio Senhor. Quando Jesus chega a fazer algo desse tipo, você pode ter certeza que ele sabe o que está fazendo. Jesus tem um controle de toda a nossa vida. Jesus controla a dinâmica da sua igreja. Então nós não devemos ser como Tomé. Nós devemos ser desafiados, provados e aprovados. Ok? Bom, mas não apenas a família, ou melhor, não apenas os discípulos de Jesus foram provados, mas também a própria família de Lázaro foi provada. Você deve se lembrar que Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. E a expectativa delas era a de que Jesus fosse o mais breve possível. Marta e Maria é como eu e você, que no momento da aflição, ora desesperadamente, né? Para que Deus responda o mais breve possível. Só que não é assim, querido. Há coisas que Deus vai fazer quando você orar apenas uma vez. Há coisas que Deus vai fazer muito tempo depois da sua oração. E há coisas que Deus vai deixar de fazer. Há coisas que ele não vai realizar. Há coisas que você vai pedir nesta vida, você vai morrer e não vai ver Deus fazer. Mas Deus vai fazer. Mas nem tudo que você pedir, Deus também vai fazer. Então nós temos que ter paciência, nós temos que ter perseverança, e acima de tudo, nós não podemos desanimar. Não podemos cair na incredulidade, no desespero. Precisamos deixar Deus agir como Deus, isto é, no tempo dele, na forma e na maneira dele. Não precisamos antecipar as coisas, não devemos forçar ninguém a nada, nós devemos confiar, orar e fazer o trabalho que nos cabe. É isso que nós devemos fazer. Bom, mas a família de Lázaro também foi provada. Veja que no versículo 17, Jesus finalmente chega a Betânia. Jesus chegou a Betânia 4 dias depois da morte de Lázaro. Engraçado, né? Veja que Jesus deixou aquela situação chegar ao extremo. Jesus deixou aquela família experimentar justamente aquilo que ela não queria experimentar. O que Marta e Maria mais temiam era a perda do irmão naquelas circunstâncias. Tudo aquilo que elas tentaram evitar acabou se concretizando. Jesus deixou o caos, Jesus deixou o sofrimento tomar conta daquela família. Jesus permitiu que a morte entrasse naquela casa. Você sabia que muitas vezes Deus deixa algo semelhante acontecer conosco? Não é porque Deus é ruim. Não é porque Deus não está nem aí para você. Né? Não, queridos. Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. Nós não somos capazes de compreender tudo o que Deus quer e faz. Não é verdade? Olha o versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 4 dias Lázaro morto. Já não havia mais esperança de ressurreição. Naquela época havia uma crença popular
uma crença entre as pessoas de que até o terceiro dia era possível que o espírito voltasse para o corpo e o morto ressurgisse. Quando Jesus decide se encontrar com a família, né, ver o morto, no quarto dia depois da sua morte, Jesus está anulando toda e qualquer crendice daquela época. Jesus vai justamente só no quarto dia para não deixar dúvidas, para acabar de vez com qualquer tentativa humana ou mística de religiosos, sei lá, de qualquer pessoa que militava nessa área aí da espiritualidade, né, de que já não havia mais jeito. Jesus só vai no quarto dia. Se Jesus fosse no primeiro, no segundo, ou quem sabe até mesmo no terceiro, alguém poderia pensar que Jesus era mais um daqueles curandeiros. Era mais uma tentativa mística, né? Mais um ritual ali de reunir ali espírito e corpo e fazer o morto reviver de alguma forma assim inexplicável. Não. Jesus decide ir justamente no quarto dia para não deixar dúvida sobre o seu poder. E aí, queridos, é interessante a gente perceber a reação de Marta. Quando Marta percebe a chegada de Jesus, ela vai imediatamente ao encontro do mestre. Por quê? O que Marta esperava? Olha, tudo aquilo que nós esperamos no momento de dificuldade, de consolo. Entretanto, o texto vai destacar que Marta, apesar de, vamos dizer assim, crer em Jesus, ela andava meio cética. Como muitas vezes eu e você também andamos. Nós não devemos discriminar Marta, porque nós também, em muitos momentos, somos assim. Nós falamos que cremos em Jesus, nós adoramos Jesus, muitas vezes nós estamos engajados, mas algumas situações nos pegam de tal maneira que abalam a nossa fé. Então, o capítulo 11 vem para reforçar a nossa fé. Veja que Marta estava meio cética quanto ao poder de Jesus. Marta devia pensar assim, será que Jesus é realmente capaz de fazer o meu irmão reviver? Agora, aqui, nesse momento? Será que Jesus é capaz de solucionar o meu problema? Ou será que eu só vou gozar paz, só vou gozar de saúde, só vou ter o meu problema resolvido, né, no dia final, no dia em que Jesus voltar? Será que para agora, para o dia de hoje, para esse momento, Jesus não é capaz de fazer nada por mim? Vamos até os versos 20, 21, 22, 23 e 24. Veja. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então, veja que Marta não tinha esperança de que Jesus pudesse fazer algo por ela naquele momento, naquelas circunstâncias. Marta já tinha dado a situação como perdida. Apesar de Marta servir ao Senhor, as circunstâncias abalaram a fé daquela mulher. Veja o verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Veja que a fé de Marta é uma fé meio duvidosa, é uma fé dúbia. Ora ela crê, ora ela não crê, ora ela está segura, ora ela não está segura. E nós somos assim. Verso 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Olha o que Marta diz. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ou seja, Marta está dizendo o seguinte, olha, Senhor, eu sei, eu já conheço a história, né, eu conheço os profetas, eu conheço a lei,
Eu sei. Eu já ouvi o senhor pregar, já sei algumas coisas que o senhor já andou falando aí, eu sei que no último dia ele há de ressurgir, eu sei. Né? Mas Jesus está dizendo para ela o seguinte: olha, Marta, eu tenho poder para fazer o seu problema cessar agora, ainda nesta vida, ainda neste exato momento. Você crê nisso? Você crê que eu sou capaz de fazer? Então, a palavra de Jesus é também um desafio à nossa fé. E aí Jesus, então, vai reafirmar a sua autoridade sobre a vida e sobre a morte, nos versículos 25 e 26, que foram os versos que nós lemos anteriormente. Aí entra em cena quem? Maria. Veja a condição de Maria. Né? Geralmente a gente trata Maria como sendo mais espiritual do que Marta. Só que, na verdade, não é bem assim. Maria é gente como a gente. E assim como Marta, Maria também tinha as suas fraquezas. Assim como eu e você. Vamos ver aqui o comportamento de Maria no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, Maria também, à semelhança de Marta, demonstra a sua devoção ao Senhor, mas ao mesmo tempo demonstra também a sua incompreensão a respeito do alcance do poder de Jesus. Veja que Maria se prostra numa atitude de reverência, de adoração, mas ao mesmo tempo ela deixa escapulir uma certa incredulidade ou uma certa incompreensão daquilo que Jesus é realmente capaz de fazer. Queridos, não há limites para o poder de Jesus. Qual é a situação difícil que você está vivendo hoje? Qual é a situação difícil que a sua família está enfrentando? Veja que não há nada impossível para Deus. Muitas vezes a gente espera viver o melhor de Deus, viver a solução de Deus no porvir, na vida após a morte. Quando, na verdade, o nosso Cristo é um Cristo vivo, é um Cristo ressurreto, e é um Cristo que interage conosco no presente. Deus é capaz de nos dar consolo, alívio e de fazer um milagre na nossa vida. Só que ele vai fazer no momento em que ele quiser fazer, da forma como ele quiser fazer. O nosso desafio, o que fica claro para nós aqui, lendo o capítulo 11, é que o nosso desafio é o quê? Crer. Crer no poder do Senhor. Crer no que nós lemos na Bíblia. Crer na palavra de Deus. Crer nas promessas do Senhor. Esse é o nosso desafio. Você tem crido em Jesus? Você crê no Senhor? Você crê nas Sagradas Escrituras? Você crê nas promessas de Deus que estão registradas no Antigo e no Novo Testamento? Pensa nisso, por favor. Vejam, nós somos desafiados a trabalhar na obra de Jesus, mesmo com sacrifício da própria vida, e agora nós somos desafiados a crer no poder, na autoridade de Jesus. Ele que nos chamou é capaz de nos sustentar. Ele cuida da nossa vida. Ele sabe do que precisamos. Então, não devemos viver desesperados. E não devemos querer fazer as coisas do nosso próprio jeito, achando que nós é que vamos dar a solução para tudo. Quem tem a solução é o Senhor. É Ele quem age no momento certo, no lugar certo, enfim, na hora oportuna. Bom, caminhando para o final já desse estudo, nós vemos aí o milagre realizado na vida daquela família. A partir do versículo 34, vamos reler esse trecho.
A Bíblia diz assim, e perguntou, né? Jesus perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Veja, Jesus não está preocupado com as expectativas das pessoas. A preocupação de Jesus é agradar a Deus, é fazer a vontade do Pai. Muitas pessoas têm expectativas erradas a respeito de Jesus. Muitas pessoas, em consequência, têm expectativas erradas a respeito da igreja, a respeito do evangelho, a respeito da vida cristã. Então nós precisamos estudar a Bíblia para ter uma compreensão adequada de tudo isso que eu acabei de falar. Eles estavam achando, as pessoas aqui estavam achando, que Jesus tinha a obrigação de atender no exato momento o pedido de Marta e de Maria. Simplesmente porque Jesus o amava, ou os amava. Só que eles estavam esquecendo que Jesus é Senhor. E o Senhor não se submete ao pedido do servo. É o contrário. É o servo quem se submete à ordem do seu Senhor. O Senhor decide, o Senhor manda. O Senhor age quando ele acha que tem que agir, como ele acha que tem que agir. Então as pessoas muitas vezes se decepcionam, entre aspas, com Jesus, porque acham que Jesus é um garçom que está ali somente para nos servir. Né? Muitas vezes a gente acha que basta a gente estalar o dedo para Jesus atender os nossos pedidos, correndo, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Não, queridos, não. Jesus é capaz de fazer um milagre na nossa vida. Mas nós é que temos que nos submeter à palavra dele, e não o contrário. Enfim, o que acontece aqui? Depois de 4 dias, já não havia mais sentido, né, querer ver o corpo do defunto. 4 dias, de acordo com o que nós lemos no versículo 38 e no versículo 39, o corpo já estava em estado de putrefação, estava podre, cheirava mal. Afinal de contas, né, o cadáver estava ali, há 4 dias. Olha o verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, nisto te disse eu que se creres, verás a glória de Jesus? Ou melhor, deixa eu ler de novo o versículo 40. Fiz uma confusão aqui. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Repare, o princípio, queridos, é a fé, é crer. E deixar o resto com Deus, deixar Deus agir. Não é? Isso aqui é um desafio à nossa fé. E veja o estado daquele cadáver. 4 dias, cheirando mal. Talvez a situação em que você se encontra hoje já cheire mal. Talvez o problema que você esteja vivendo já esteja apodrecendo a sua mente, os seus ossos, o seu corpo. Talvez você já se encontra no último estágio. Talvez você já não aguente mais conviver com esse problema, com esse defunto, com esse cadáver, com essa situação melancólica. Mas eu quero dizer para você que para Deus não existe nada impossível. Deus é capaz de fazer um milagre na sua vida, na sua família, no seu casamento, em relação ao seu emprego, em relação aos seus estudos, em relação à sua saúde, em relação à sua igreja. Deus é capaz de fazer um milagre no seu problema.
Deus é capaz de fazer a água brotar da rocha. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Lá em Gênesis, do caos, Deus criou o universo. Das trevas, Deus fez brotar a luz. Então Deus é assim, não é? Queridos, todos foram testemunha do grande milagre da ressurreição. E aí eles tiveram que dar o braço a torcer, né? Quando eles já esperavam que não havia mais saída, né? Quando eles achavam que não havia mais jeito, não havia mais solução, foi justamente nessa hora que Jesus agiu. Jesus esgotou todas as expectativas humanas. Todas as possibilidades humanas foram esgotadas pelo Senhor. Foi nesse momento, depois que o homem percebeu que já não havia mais jeito, é que Jesus chega e dá jeito, para comprovar o seu poder, para comprovar a sua autoridade, para comprovar a sua divindade. Todos, queridos, todos tiveram que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o doador da vida. Se você está vivo aí hoje, é graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está respirando, não é graças a José, não é graças a Maria, mãe de Jesus, não é graças a Paulo, não é graças a São João, a São Pedro, a Santo Antônio. Se você está vivo hoje, participando desse estudo, respirando, se você pôde trabalhar, se você tem a sua família aí, é graças ao bom Deus. A sua vida está nas mãos dele. E ele pode tirá-la no momento em que ele achar oportuno. Ele tanto dá a vida, como ele também tira a vida. Agora, para a gente finalizar realmente, eu só quero pontuar mais um detalhe agora. Quero que você observe o seguinte. Existem coisas que eu e você devemos fazer. Olha o versículo 39. Jesus fez um milagre naquela família. Mas antes de Jesus fazer o milagre e de comunicar vida a quem estava morto, Jesus deu uma ordem. E essa ordem precisou ser obedecida. O que Jesus disse no versículo 39? Tirai a pedra. Essa mesma ordem foi reforçada, né, no versículo 41, quando então foi cumprida por aquelas pessoas. E aí o verso 41 diz o quê? Tirar então a pedra. Ou seja, Jesus mandou fazer algo. O que Jesus está mandando você fazer hoje? Ah, pastor, mas eu não sei o que Jesus está mandando eu fazer. Leia a Bíblia. O que você precisa saber a respeito da vontade de Deus está aqui, ó, nas páginas das Sagradas Escrituras. Tem muita gente que quer um milagre de Jesus na sua vida. Tem muita gente querendo um milagre de Deus na vida da sua família. Mas eu pergunto, quantas pessoas estão cumprindo a palavra de Deus? Querem um milagre. Querem a vida, querem a bênção. Querem paz, querem saúde, querem prosperidade, querem dons espirituais, querem ministérios, querem ver a igreja crescer, querem ver conversão, querem ver o filho convertido, a esposa convertida, o esposo convertido, querem ter paz no casamento, querem ver os filhos longe das drogas, longe das más companhias, longe da prostituição, né? Tudo isso são coisas que nós aspiramos, para nós mesmos em particular, para as nossas famílias, para as pessoas de bem que nós queremos. Agora, quantos de nós
querem cumprir a palavra de Deus. Tem muitos pais que querem ver os filhos longe das más companhias. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quantos pais levam seus filhos para as igrejas? Muitos casais querem experimentar a bênção de Deus no casamento. Mas eu pergunto, quantos casais cultuam juntos? Quantas esposas acompanham os maridos quando eles vão para a igreja? Quantos maridos acompanham suas esposas quando elas vão para a igreja? Ah, eu quero que meu filho seja uma bênção. Pastor, ora pelo meu filho. Pastor, ora pela minha esposa. Pastor, ora pelo meu casamento. Pastor, ora pelo meu emprego. Mas quantos de nós somos bons profissionais naquilo que fazemos? Quantos de nós trabalhamos com lisura? Quantos de nós somos sinceros nos nossos relacionamentos? Somos verdadeiros? Estamos empenhados? Muita gente quer ver a igreja crescer, quer ter o melhor coral, o melhor grupo de louvor, a melhor pregação, os melhores professores da escola dominical, quer ver o departamento infantil cheio de crianças. Mas quantos de nós nos empenhamos? Quantos de nós investimos a nossa vida em estudar a palavra para dar a nossa melhor aula? Em estudar a palavra, em estudar a teologia para ter uma boa pregação? Quantos de nós nos dedicamos aprendendo a tocar os instrumentos, a nos aperfeiçoar para quando chegar no culto, o louvor funcionar bem? Quantos de nós estamos dispostos a dar aula para as criancinhas para que o ministério infantil da nossa igreja seja uma bênção? Então tem muita gente que quer ver o milagre acontecer de uma hora para outra, como se isso também não tivesse a ver com o investimento nosso na obra, com dedicação nossa na obra, nas coisas de Deus. Tem muita gente vivendo casamento destruído, um lar destruído. Tem muita gente congregando numa igreja morta, fria, espiritualmente falando, porque as próprias pessoas não querem nada. As próprias pessoas não querem se dedicar à obra, não querem se empenhar, não querem investir o seu tempo. Aí as igrejas padecem desse mal. As famílias padecem desse mal. A sociedade padece desse mal. Então pense nisso. O milagre é com Jesus, mas tirar a pedra da gruta é comigo e com você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, querido. Tá? Deus abençoe aí a sua vida. Vou cortar aqui o compartilhamento. Estamos de volta. Nos estendemos um pouquinho, estudo longo, espero que você tenha gostado. E eu fico, então, aí à sua disposição para que você possa tirar suas dúvidas. Vou chamar aqui o Eduardo Bonatis para ele também se despedir da galera, aparecer no vídeo aí juntamente comigo e a Bia. Olha aí, tá bom? Dá um tchau aí para a galera, Eduardo, Bia. Tchau, povo. Saudade de todos, hein? Amém. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Domingo, culto pela manhã, culto aí durante a tarde, culto à noite. O que não vai faltar é a palavra de Deus. Neste domingo eu prego pela manhã, se Deus permitir, estarei compartilhando então a palavra de Deus com vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Tchau. Olha aí o pessoal compartilhando ainda.
Deus abençoe vocês, queridos. Um grande abraço. Ó, a Luciana está dando tchau aí, ó. Um beijo para vocês, um abraço do pastor Albert e de toda a minha família. E aos namorados aí, ó, parabéns pelo Dia dos Namorados, né? Deixo aqui registrado também os nossos cumprimentos especiais aí pelos namorados, né? Presbítero Cabral e Margarida, que exatamente hoje completam, né, mais um ano de vida conjugal. Deus abençoe a esses amados irmãos. Tchau.